Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 19. Acompanhe atentamente essa leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo diz o evangelho, não um evangelho, o evangelho, por ele ou por esse evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa ou a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E o versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo é o penhor, ou seja, a garantia da nossa ressurreição. E é um assunto muito pertinente nesses dias que estamos atravessando, porque a ressurreição remete para a aplicação da esperança, da divina esperança nos nossos corações. A vida de Cristo, ela teve o seu ápice naquele momento ali, na cruz do Calvário, quando ele executou então o plano de salvação. E se a cruz de Cristo é o ápice do ministério de Jesus, quando ele nos orientou que cada vez que a gente participasse da Santa Ceia, comendo o pão e bebendo o cálice, nós estávamos relembrando a sua morte, porque a sua morte foi o cumprimento das Escrituras para a remissão dos pecados, porque ele era o Cordeiro
Bendito o Cordeiro sem mancha e sem mácula que morreu em favor dos nossos pecados. Se a cruz de Cristo é o ápice do ministério de Cristo Jesus, a ressurreição, ela é a chave da sua vitória. É a chave da vitória. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Nós lembramos que lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando as mulheres foram ao túmulo, elas não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto elas estavam ali sem entender muito o que tinha acontecido, diz no texto que 2 varões com vestes resplandecentes viraram para elas e disseram assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E nós cantamos, com alegria: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. A mensagem da ressurreição, o estudo que fazemos sobre esse tema, nos remete também a essa esperança, porque a ressurreição de Jesus Cristo, como eu disse, é a chave da vitória, porque foi a vitória sobre o último inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Paulo vai falar isso no final aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Então, o brado que o próprio Jesus disse lá na cruz, está consumado. Esse brado que Jesus disse ali na cruz, ele foi plenamente cumprido na ressurreição de Cristo. Porque a morte foi vencida, o túmulo está vazio, e o túmulo vazio de Cristo é um sinal de esperança. Como alguém certa vez disse, o túmulo vazio de Cristo está cheio de esperança. Esperança, meus irmãos, minhas irmãs, é aquilo que todos nós mais necessitamos nessa vida. Porque aquele que não tem esperança, ele já morreu. Porque é a esperança que nos mantém vivos. E a minha oração nessa manhã é para que através dessa palavra o seu coração seja tomado de esperança. Esperança de viver, esperança de estar em família, esperança de ver a obra de Deus completa na sua vida, na vida dos seus que você ama. Esperança é aquilo que nós e todo ser humano mais necessitamos nessa terra. Também foi dito certa vez que o melhor médico, eu achei interessante essa frase, o melhor médico é aquele que mais esperança infunde nos seus pacientes. O melhor médico não é aquele que te leva a desistir de viver e de lutar, mas aquele que infunde mais esperança no seu coração. E é isso que nós encontramos no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança é aquilo que nós precisamos guardar no nosso coração. Mas vamos olhar então alguns textos bíblicos que nos mostram essa grande verdade, a verdade da doutrina da ressurreição, que gera enorme esperança em nós. Vamos lá
Deixa marcado aí 1 Coríntios 15, volta as suas páginas aí, a parte da sua Bíblia, e vamos em João. Evangelho de João, capítulo 5. Olha que coisa interessante. Capítulo 5 de João, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. É Jesus aqui ensinando sobre essa doutrina. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe um pouco adiante em João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. No versículo 25 nós lemos: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Olha, irmãos. Vamos lá em 1 de Pedro. Vai passeando na sua Bíblia aí. É uma escola dominical diferente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Agora olha o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia em Cristo, nos regenerou para uma viva esperança, não para uma morta esperança, ou não para uma falta de esperança, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É nisso que está a viva esperança, na ressurreição de Cristo entre os mortos. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Vamos voltar de novo para João. Agora o capítulo 6. Nós temos aqui uma série de afirmações repetidas do Mestre Jesus, quando ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. É a seção de versículos onde aparece várias vezes essa afirmativa de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. A vontade de quem me enviou, falando do Pai, diz Jesus, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.